Luanda é a capital da Angola, na África Central. Capital essa que passou por uma transformação surpreendente nas últimas décadas. Situada no centro de um labirinto de estradas de terra, favela e infraestruturas em ruínas, Luanda ficou cercada por um cenário de desafios durante muitos anos. No entanto, por volta de 2015, essa cidade enfrentou uma metamorfose impressionante, tornando-se um símbolo de prosperidade. Neste vídeo, mostraremos as origens dessa mudança drástica, centrada principalmente no boom do petróleo que impulsionou a economia da Angola após o fim da longa guerra civil. Veremos como os executivos estrangeiros do setor petrolífero transformaram Luanda em uma das cidades mais caras do mundo para viver, morando em comunidades fechadas como a de Talatona, que abriga mansões luxuosas, restaurantes sofisticados e uma educação de elite, enquanto a maioria da população ainda lida com muita pobreza. O petróleo desempenhou um papel fundamental na transformação de Luanda, impulsionando a economia angolana e moldando a paisagem urbana da capital. Após o fim da longa guerra civil angolana em 2002, o país abriu suas portas para os investidores estrangeiros, atraindo os gigantes internacionais do setor petrolífero como a Shell e a Chevron. Essas empresas viram em Angola uma oportunidade única de explorar vastas reservas de petróleo em terra e, claro, no mar também. A descoberta e a exploração das reservas de petróleo em águas profundas do país se tornaram um dos principais pilares da economia angolana. Com o dinheiro proveniente da exportação de petróleo, o governo angolano procurou reconstruir a infraestrutura do país e atrair investimentos estrangeiros em outros setores. Luanda, como epicentro dessa alta petrolífera, testemunhou uma rápida expansão urbana e imobiliária. Grandes prédios, hotéis de luxo, shoppings e comunidades exclusivas começaram a dominar o horizonte da cidade. Com o petróleo fluindo em abundância, executivos americanos, empresários e suas famílias foram atraídos para Luanda. 3 vezes por semana, um voo fretado conhecido como Houston Express partia de Houston, nos Estados Unidos, em direção a Luanda. O Houston Express operava como uma rota acessível somente a convidados da Companhia Nacional de Petróleo de Angola, o grupo Sonangol. Mas, apesar da sua denominação, os passageiros angolanos eram uma raridade nesse voo. A maioria dos assentos era ocupada por executivos americanos, retornando de visitas às suas sedes ou cidades de origem. Esses voos de luxo representavam um estilo de vida completamente distinto da realidade vivida pela maioria dos angolanos, com uma taxa exorbitante de $2.400 por uma única passagem de ida e volta, o equivalente a 1 ano e meio de renda para um angolano médio. A desigualdade se tornou cada vez mais evidente em Luanda. A ascensão do petróleo e o influxo de dinheiro estrangeiro impactaram diretamente o custo de vida em Luanda. A demanda por habitação e serviços de luxo aumentou, resultando na construção de comunidades fechadas exclusivas como a de Talatona. Um dos principais exemplos da transformação de Luanda, impulsionada pelo surgimento do petróleo, é o bairro de Talatona. Situado no sul da cidade, Talatona rapidamente se transformou num símbolo de riqueza e de luxo, refletindo a disparidade econômica e social que aflige a capital angolana. Talatona é uma área composta principalmente por comunidades fechadas e condomínios de alto padrão, abrigando expatriados, executivos do setor petrolífero e elites angolanas. Dentro de suas muralhas bem guardadas, as ruas largas e arborizadas são ocupadas por uma impressionante variedade de veículos de luxo, como Range Rovers, BMWs e Porsches. Essas propriedades oferecem uma sensação de exclusividade e segurança, com casas de estilo suburbano, jardins meticulosamente cuidados, piscinas privadas, quadras de tênis e instalações de lazer. A energia é fornecida por geradores, garantindo uma fonte contínua de eletricidade em uma cidade propensa a apagões. A água é tratada e disponível em abundância, um luxo em um país onde o acesso a esse recurso básico nem sempre é garantido. Porém, toda essa opulência tem um custo elevado. Os aluguéis e os preços das propriedades em Talatona estão entre os mais caros de Luanda. Os aluguéis podem facilmente chegar a dezenas de milhares de dólares por mês, colocando-os fora do alcance da maioria dos angolanos, cuja renda média anual é uma fração desse valor. Além disso, o custo de vida em Talatona é exorbitante. Os residentes podem escolher uma variedade de restaurantes de alto padrão, mas uma refeição para uma pessoa pode custar facilmente mais de $100. Até mesmo opções mais acessíveis como KFC ainda apresentam preços consideravelmente elevados, em torno de $20 uma refeição por pessoa. Os produtos de consumo básico também têm preços elevados,
resultantes, em parte, da dependência de importações para atender a demanda do bairro por bens de luxo. Itens tão comuns como um litro de Coca-Cola podem custar 10 dólares, enquanto um pote de sorvete pode atingir um valor surpreendente de 17 dólares. Outra realidade do bairro de Talatona é a presença de escolas internacionais de alto padrão, credenciadas por organizações dos Estados Unidos e do Bacharelado Internacional. Essas instituições de ensino têm um custo médio anual de cerca de 50 mil dólares, um valor exorbitante quando comparado à média anual de renda de 11 angolanos. Por outro lado, o sistema educacional público em Luanda enfrenta sérios desafios. Escolas públicas muitas vezes sofrem com infraestrutura inadequada, salas superlotadas e falta de recursos essenciais, incluindo material didático, equipamentos e professores qualificados. Essas condições precárias afetam negativamente a qualidade da educação oferecida e têm impacto significativo no desempenho acadêmico dos estudantes, perpetuando assim a desigualdade de oportunidade e o ciclo de pobreza. Por trás da grande riqueza em Luanda, esconde-se uma realidade sombria que foi revelada pelo caso conhecido como Luanda Leaks. Em meio aos arranha-céus reluzentes e aos carros luxuosos, emergiram evidências chocantes de corrupção e enriquecimento ilícito que colocaram em xeque a imagem de prosperidade do país. O Luanda Leaks foi um vazamento massivo de 715 mil documentos confidenciais que expôs as operações financeiras da empresária angolana Isabel dos Santos e de seu marido Sindica Dokolo. Filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos é conhecida como a mulher mais rica da África, mas os documentos revelaram como ela acumulou sua fortuna de maneiras questionáveis. A investigação do Luanda Leaks revelou uma vasta teia de empresas e subsidiárias em 41 países, muitas delas localizadas em jurisdições secretas, que foram utilizadas para mover dinheiro e esconder a verdadeira origem dos recursos. O império empresarial de Isabel dos Santos envolvia bancos, empresas de mídia, operadoras de celular e diversos outros setores, tanto em Angola quanto em Portugal, onde também possuía propriedades milionárias. As acusações de corrupção e lavagem de dinheiro contra Isabel dos Santos lançaram luz sobre a maneira como a riqueza em Luanda foi construída, revelando uma realidade muito diferente daquela apresentada pelas aparências. O enriquecimento ilícito e a corrupção minaram a economia do país, desviando recursos que poderiam ser investidos em infraestrutura e serviços públicos. O Luanda Leaks é um lembrete doloroso de que, apesar da alta econômica impulsionada pelo petróleo, o desenvolvimento verdadeiro e sustentável ainda é uma meta muito distante para muitos angolanos. Diante das revelações chocantes de corrupção e das disparidades sociais evidentes em Luanda, surge um desafio crucial para o país: o desafio da mudança. A busca por uma sociedade mais justa requer enfrentar os problemas enraizados na corrupção e na desigualdade que permeiam a estrutura política e econômica da Angola. Além disso, a diversificação econômica é uma medida indispensável para reduzir a dependência expressiva do petróleo e criar oportunidades econômicas para uma ampla gama de setores e cidadãos. Ao investir em indústrias sustentáveis e inovadoras, Luanda poderá impulsionar o crescimento econômico inclusivo, beneficiando toda a população. A história de Luanda, a capital da Angola, é complexa e de muitas faces. Uma cidade marcada por contrastes impressionantes, onde a riqueza do petróleo e da elite se misturam com a pobreza e a desigualdade social. E você, já sabia que isso tudo acontecia em Luanda, na Angola? Deixe aí nos comentários o que achou e não esquece de curtir e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Forte abraço!